Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante esse dia. Amém, Fiat. Livro do Céu, volume 2, capítulos 57 e 58. Com a graça de Deus, retomando as partilhas, a partir de hoje, depois de um período de viagem, 15 dias fora, viajando sem condições de estar gravando, partilhando, mas com a graça de Deus, hoje de madrugada chegamos em casa, em paz, na segurança do Senhor, na companhia dEle, na presença dEle, juntamente com Ele, e retomando a partir de hoje as partilhas. Capítulo 57 é de 12 de agosto de 1899. Jesus transforma-a toda em si e ensina-lhe a caridade. Esta manhã, meu adorável Jesus, depois que me fez esperar por algum tempo, veio me dizendo: Minha filha, esta manhã quero uniformizar-te toda a mim. Quero que penses com a minha mesma mente, que olhes com os meus olhos, que ouças com os meus ouvidos, que fales com a minha mesma língua, que trabalhes com as minhas mãos, que caminhes com os meus pés e que ames com o meu mesmo coração. Depois disto, Jesus unia seus sentidos mencionados acima com os meus e via que me dava sua mente sua mesma forma. Não só isso, mas me dava a graça de usá-los como fez ele mesmo e depois continuou dizendo: Graças grandes derramo em você. Recomendo que as saiba conservar. E eu temo muito, ó meu amado Jesus, ao conhecer-me que estou cheia de misérias e que, em vez de fazer o bem, faço mau uso das tuas graças. Mas o que mais me faz temer é a língua, que frequentemente me faz faltar na caridade para com o próximo. E Jesus: Não temas, eu mesmo te ensinarei o modo que deves ter ao falar com o próximo. A primeira coisa, quando te disser algo a respeito do próximo, faz um olhar sobre ti mesma e observa se tu és culpada desse mesmo defeito. E então, querer corrigir é um querer me indignar e escandalizar ao próximo. A segunda: se tu te vês livre daquele defeito, então levanta-te e procura falar como eu teria falado. Assim falarás com a minha própria língua. Fazendo assim, jamais faltarás na caridade do próximo. Aliás, com as tuas palavras farás bem a ti, ao próximo e a mim me darás honra e glória. Nossa, um trecho bastante revelador e que vem com um ensino muito preciso, bem pontual assim do Senhor, que ele vem ensinando pessoalmente a Luísa e através dela é um ensino também direcionado para cada um de nós que tem acesso a esses escritos. Então, ela aqui relatando essa realidade dele ter chegado ao ponto de fazer essa transformação dela toda nele mesmo, e aí ele vem com esse ensino da caridade. E quanto que ela se sente constrangida ao perceber assim esse trabalho, essa graça que ele dá para ela, de estar todo ali, toda ela
transformada nele. E onde ele foi falando que o pensamento seria o dele, o olhar seria o dele, as coisas que ela ouviria seria com os ouvidos dele, as coisas que ela falaria seria com a língua dele, os trabalhos, as ações, os atos, toda essa parte de manual seria com as próprias mãos dele, o caminhar com os pés dele, o amor com o próprio coração dele. Então, toda essa transformação dela nele. E assim, eu vejo que é o desejo, pelo menos é o que eu entendo, que é o desejo das pessoas que estão que descobriram esses escritos, que estão estudando, que estão lendo, que estão meditando, que estão compreendendo esse propósito do Senhor, esse trabalho que o Senhor está realizando nas nossas almas. E o objetivo principal, creio que de cada um de nós, é chegar a esse ponto de ter essa transformação completa de Jesus na nossa pessoa, né? Ele mesmo se tornando em nós, nós nos tornando ele, ou ele se tornando nós. E nós chegando ao ponto de, assim como a Luísa viu ali, ela teve essa graça de ver essa transformação acontecendo, dos pensamentos, dos atos, do caminhar, do falar, do ouvir, do amar, todo sendo o próprio Deus, o próprio Jesus realizando isso nela. E pensar que nós, pobres criaturas, acho que a gente pode até falar dessa forma, somos pobres criaturas, simples criaturas, criaturas indignas mesmo, que por nós mesmos não somos e não podemos nada, mas chegar ao ponto de Deus se prestar a isso, de Ele mesmo se transformar, ou transformar a criatura nele mesmo, ou Ele se transformar na criatura. E fazendo esse processo ali da gente ir compreendendo passo a passo essa transformação que Ele vai fazendo em nós. E ela sentiu ali ela teve isso de forma sensível. Ela relata que os sentidos que ele relatou, que era o ouvir, o falar, o pensar e tudo mais, essa parte, ela viu tudo isso acontecendo e sendo transformando, tomando ali a forma do Senhor nela. E que essa graça fez ela ficar tão admirada que ela que ela fica até mesmo sem saber como proceder e se considerando ali indigna de receber essa graça tão grande. E ela fala, meu amado Jesus, que nessa graça que o Senhor está concedendo a mim, eu ainda sou tão miserável, ainda tenho tantas misérias, tantas debilidades, tantas limitações, e mesmo assim o Senhor derrama a sua graça em mim. E aí ele fala para ela não ter medo, que ele iria não só fazer esse trabalho, mas ele iria ensinar a forma como ela deveria se portar, como ela deveria proceder, sendo ele. E pensar que nós, se a gente vai deixando esse espaço de Deus agir, de Deus fazer na nossa vida, realizar, acontecer de verdade, claro que vai dar medo até, porque a gente tem esses medos, muitas vezes, de fazer essa entrega, mas também vejo que um pouco é a incompreensão que nós temos da grandeza desse mistério, e claro também que a gente não vai compreendê-lo, mas o pouco que é necessário que a gente compreenda, a gente precisa estar aberto para ir entendendo o processo, entendendo o fazer de Deus, o fazer de Jesus em nós, que mais do que nunca a gente vai entendendo que à medida que ele vai abrindo para nós a compreensão, vai esclarecendo, vai ensinando, vai vivendo em nós, vai trazendo para nós essas luzes, dessas compreensões, que não é uma vida mais de uma pessoa, de um ser humano, mas é a vida do próprio Deus acontecendo na nossa vida.
E pensar que se é assim, se a vida de Deus vai acontecer na nossa vida, que é o que Ele ensina nesses escritos, e é o que Ele quer fazer para trazer-nos de volta à originalidade da criação, isso vai se tornando para nós mais natural possível o processo, porque a gente vai compreendendo que é o que Ele quer fazer. E se Ele quer fazer, e Ele que tem o poder de fazer, a gente vai participando, percebendo as transformações que vão acontecendo na nossa vida, mas sobretudo e principalmente no nosso interior e não no exterior. Então dá para perceber um pouco assim que talvez a Luísa talvez se visse também um pouco ali dela como pessoa, como ser humano, como criatura, e vendo a exterioridade dos atos, dos pensamentos, das coisas, da vida dela em si que estava ali se desenvolvendo, e diante da tamanha grandeza da graça de Deus, se vê ali que não tem realmente dignidade, e nós não temos não temos mesmo essa dignidade de receber essa graça tão grande, de ter o próprio Deus sendo, existindo, vivendo em nós. E essa transformação que ele fez com que ela percebesse sensivelmente, ele pode ir realizando conosco, embora a gente não veja externamente nada de diferente, mas internamente a gente vai percebendo uma mudança da mentalidade mesmo, uma mudança do pensamento, uma mudança das atitudes, uma mudança do jeito de falar, uma mudança da postura que nós vamos adquirindo no passar do tempo e na evolução dos conhecimentos e da abertura e na entrega dessa vida que Ele quer desenvolver com cada um de nós. Então, eu creio que vai chegar um ponto que a gente vai também se olhar ali e se ver ali, não sou mais eu, assim como São Paulo diz, chegou ao ponto de dizer, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, se São Paulo chegou a esse ponto, né, de eu não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, ali já tinha claro que não era ainda na divina vontade, porque o conhecimento ainda não estava disponível, mas essa realidade também de nós, não sou mais eu que vivo, não sou mais eu que falo, não sou mais eu que penso, não sou mais eu que caminho, não sou mais eu que ajo, não sou mais eu que escuto. Então, eu acredito que vai chegar a esse ponto. Então, a gente vai compreendendo que o reino da divina vontade, em meio às criaturas, é isso, essa vida da criatura sendo totalmente transformada, sendo divinizada, Deus ali fazendo, realizando. E à medida que a gente vai apenas lendo e ficando mais na parte teórica dos escritos, todas essas coisas que o Senhor vai relatando, que Ele vai ensinando, que a Luísa vai expondo dessa vida com Deus, dessa vida com Jesus, de tudo que Ele foi fazendo na vida dela, parece que é tão distante, parece que é tão distante de nós, mas quando a gente olha, como se realmente não nos pertencesse essa vida também. Mas se a gente assume essa condição de que não foi apenas para ela que ele trouxe essa vida divina, ele está trazendo para nós, hoje está disponível para quem queira, para quem para quem está disposto a passar por esse processo, a pagar esse preço, a viver isso, a renunciar-se a si mesmo todos os dias, fazer essa renúncia do eu, a renúncia da vontade todos os dias e caminhar na vontade de Deus, caminhar dentro daquilo que Ele propôs para aquele dia, naquilo que Ele dispôs para aquele dia, naquilo que Ele quer fazer naquele dia, naquilo que Ele quer viver naquele dia. Então, à medida que isso vai acontecendo e a gente vai se permitindo, não só vai tendo se permitindo a cada um de nós, mas permitindo Deus agir. Porque quando a gente não se permite, não permite também Deus ser aquilo que Ele quer, fazer aquilo que Ele quer fazer, operar o que Ele quer operar em nós e através de nós. Então essa conformação, essa adesão que nós vamos
tendo ali uma escalada que é evolutiva, que é sempre aumentando, pelo menos é para isso, aumentando o conhecimento, aumentando essa vida, aumentando esse relacionamento com Ele. Então, vai se dando. E a gente vai percebendo essas diferenças, essas mudanças. E a gente vai entendendo que a gente não existe outra coisa mais importante para a gente desejar na vida do que essa vida dele mesmo acontecendo em nós. E quando a Luísa relata lá dela se sentir indigna, principalmente no uso da língua, ela fala ali, a princípio parece que ela falava mais do que a boca, talvez. E aí, quando lendo esse trecho, vem também, nossa, como que eu sou assim também? E como que muitas vezes, ao comentar de algumas pessoas, ao pensar em relação a algumas pessoas, como que a primeira vem muito uma situação de julgamento da pessoa, dos atos da pessoa, da vida da pessoa. E aí ela fala assim, então eu sendo tão ruim, porque eu penso, eu julgo, eu falo, eu analiso, e como que, mesmo sendo desse jeito, o Senhor ainda me concede graças tão grandiosas assim. E aí ele vem ensinando para ela aqui, dando um ensinamento a respeito da caridade para com o próximo. E não só para com o próximo, mas consigo mesma. Então eu achei tão bonita essa atitude de Jesus de vir ensinar. Ele falou: eu vou te ensinar. E ele ensina duas coisas para ela. A primeira coisa que ele ensina para ela é que quando ela for falar alguma coisa a respeito de alguém, do próximo, fala ali o próximo, né? Mas vamos ver. A respeito de alguém. Quando for falar algo a respeito de alguém, primeiro, antes de falar, olhar para si próprio e observar se aquilo do qual nós estaremos falando a respeito daquela pessoa, se essa situação, se esse ato, se essa circunstância envolvendo essa pessoa não acontece também conosco. Então, se é relativo a algum defeito, algum pecado, alguma falha, seja o que for, primeiro olhar para mim. Então, e como que é? Como que eu me porto diante disso aqui? Como é que como é que é o meu posicionamento diante disso que eu estaria falando a respeito da pessoa? Então, quando eu olho para mim e eu vejo que eu também sou culpada daquele mesmo defeito que eu iria criticar no outro, que eu iria comentar a respeito do outro, que eu iria falar do outro, se eu também tenho esse defeito, então eu devo me calar, porque se eu falar, eu vou estar não só apenas pecando contra a caridade para com o outro, mas e também ali levantando, né, correndo o risco de escandalizar o próximo, mas também fazendo com que o Senhor se indigne, indignar o próprio Senhor por estar escandalizando o outro de algo que eu também sou culpada, de algo que eu também pratico, de algo que eu também penso, de algo que eu também faço. Então, isso é muito importante, esse ensino dele, para antes de falar a respeito do outro, olhar para mim para ver se eu também não tenho essa mesma realidade, se isso também não acontece comigo. Aí depois ele fala: se caso olhou para si e viu que está livre, então aquilo que você está vendo de não bom no outro, aquilo que você iria criticar no outro, aquilo que você iria falar do outro, você está isento desse defeito, está isento desse erro, então sim, você tem autoridade, não sua autoridade, mas a própria autoridade do próprio Deus falando através de você para corrigir. E ali vai ser um ato de caridade porque sendo eu me tornando ali um instrumento, né, falando ali para ela e para cada um de nós, nós sendo ali um instrumento onde o próprio Deus vai estar falando para corrigir, para exortar, para até levar, quem sabe, uma conversão àquela pessoa.
levando uma palavra viva, porque é Deus mesmo. Então, se é Deus mesmo falando e Ele é vivo, a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, se é o próprio Deus falando, aquela palavra, ela tem esse poder de levar a vida, de levar a correção, de levar a mudança, de levar uma transformação daquela outra pessoa. Agora, se eu falo e é a minha própria visão, é o meu modo de pensar, é como eu enxergo as coisas no outro e eu não me vejo, eu incorro nas mesmas falhas, nos mesmos defeitos, mas eu só olho para o defeito do outro. Então, além de eu estar praticando, sendo falha, pecando contra a caridade, posso escandalizar o outro, porque eu também tenho a mesma falha, vou estar falando do outro, mas eu tenho a mesma falha, e também vou estar ali suscitando a indignação de Deus, porque é aquela realidade também que ele fala na parábola lá, que é aquele que quer tirar o cisco do olho do outro, mas não percebe que no próprio olho existe uma trave, não é apenas um cisco, mas uma trave. Então, essa palavra que o Senhor fala no Evangelho, de que para tirar o cisco do outro, do olho do outro, os meus olhos precisam estar nítidos, precisam estar límpidos, precisam estar puros. É essa realidade que eu vejo que ele ensina hoje para a Luísa. Então, para poder tirar o cisco do olho do outro, ou seja, para falar do outro, esse defeito ele não pode estar presente em mim. Porque só assim eu vou poder ser esse instrumento de Deus para levar o outro à vida, que é a palavra dele. E aí, quando eu levo a palavra dele, que é a vida, que é a palavra dele, eu posso, nesse ato, estar dando glória para Deus, porque é eu dando espaço de Deus agir, de Deus ser, de Deus fazer, de Deus criar, de Deus regenerar uma criatura, uma alma, sendo eu esse instrumento que não busquei ali esconder um defeito meu apresentando o defeito do outro, escondendo o meu. Então eu vejo que encaixa bem essa parábola da trave no olho. Então, se eu vejo o defeito no outro, mas eu olho para mim e vejo que eu tenho uma trave no meu, ou mesmo que seja um cisco, mas eu tenho, então eu preciso primeiro pedir, suplicar a misericórdia de Deus para primeiro Ele trabalhar, primeiro Ele fazer essa correção em mim. Eu primeiro renunciar a esses defeitos, a esses pecados, toda essa realidade em mim, para depois ser instrumento de transformação na vida do outro, ser instrumento de Deus na vida do outro, ser vida na vida do outro, e não ser causa de escândalo e nem de suscitar a indignação de Deus, suscitar a ira de Deus. Então é muito importante, eu vejo assim que é um ensino maravilhoso, e fazendo assim, esse ensino que ele traz a respeito da caridade é isso, porque é a ação movida pelo amor puro, o amor puro daquela alma ser também alcançada por Deus, e não mostrando as falhas, os defeitos do outro para esconder os meus. Mostrando o cisco, apontando o cisco no dedo do outro para esconder a grande trave que existe na minha visão. Então, eu vejo que, nossa, que ensino maravilhoso que o Senhor concede a nós nesse dia de hoje. Maravilhoso, Senhor. Bendito seja, glorificado seja por nos ensinar, por ter tanta paciência conosco para ir nos fazendo enxergar que o Senhor é aquele que sabe tudo, é aquele que pode tudo, mas que o Senhor quer nos usar de forma que a gente tenha essa consciência também de que para sermos esses instrumentos do Senhor para o outro, essas realidades em nós precisa se tornar primeiramente vida em nós, para depois ser para o outro. E no capítulo 58, de 13 de agosto de 1899, ele vai falar ameaça de castigos e tenta acalmá-la. Então, vamos aqui. Esta manhã, Jesus continua a fazer-se ver, ameaçando sempre com castigos, e enquanto eu me punha a rogar-lhe
que se acalmasse, com um relâmpago desaparecia. A última vez que ele veio, se fazia ver crucificado. Então me aproximei para beijar suas santíssimas chagas, fazendo várias adorações. Mas, enquanto isso fazia, em vez de Jesus Cristo, vi minha mesma imagem. Fiquei surpreendida e disse: Senhor, o que estou a fazer? Estou a fazer as minhas próprias adorações? Isto não pode ser feito. Nesse momento, mudou-se na pessoa de Jesus Cristo e me disse: Não te admires de que tenha tomado tua mesma imagem, e eu sofro continuamente em ti. Que maravilha é que tenha tomado tua mesma forma? E além disso, não é para fazer-te imagem minha que te faço sofrer? Eu fiquei toda confusa e Jesus desapareceu. Seja tudo para a sua glória, seja bendito sempre o seu santo nome. Quando a gente começa a fazer a leitura desse segundo trecho, parece que vai falar aqui de castigos. Jesus tenta acalmar ela. Não tem nada a ver com aquilo que ele falou anteriormente, da realidade lá do transformar-se em si, transformar a Luísa lá em si, nele mesmo, e falar e fazer esse ensino da caridade. Mas quando a gente vai realmente ler e buscar absorver o ensinamento que ele traz nesse texto, a gente vê que ele continua o ensino anterior, porque aqui ela se vê, né, ele aparece para ela e aí ela tem uma visão de que ela é o próprio Jesus, de que e aí ela está adorando Jesus, daqui a pouco ela está transformada nele, como se ela estivesse se adorando. E aí ela, nossa, como é que pode? Eu não posso me adorar. Aí ele vem esclarecendo ela que ela ali é para ser ele, é para assumir as dores dele. Então não é de admirar que ela se pareça com ele, que ela tenha a aparência dele, de que ao olhar para ela veja o próprio Cristo. Ela não veja mais a imagem dela, mas veja a imagem do próprio Cristo. E aí, então, a gente compreende no trecho que ele falou anterior, desse tomar os pensamentos, tomar as palavras, tomar os passos, os ouvidos da criatura. Então, quando Deus ele transforma a criatura nele mesmo, ou transforma-se na criatura, então aparece ali, o que vai aparecer quando ele transforma ali a criatura nele mesmo? Vai aparecer a imagem dele. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, isso era para ser desde o início, se não houvesse entrado o pecado no mundo, se não houvesse a obediência, se não tivesse acontecido a desobediência, era para todos nós sermos semelhantes, termos a imagem, termos a semelhança de Deus, sermos outros Jesuses, sermos outros Cristos. E o que ele deseja para nós nesse tempo é nos trazer essa revelação, nos trazer essa verdade de que ele quer fazer-nos iguais a ele, fazer-nos semelhantes, até mesmo no olhar, até mesmo no externo, quando nós mesmos nos olharmos ou as pessoas nos verem, elas não nos ver a nossa pequenez, não vê a nossa humanidade, não vê as nossas misérias, as nossas limitações, e nem nós também, mas ver ali a graça de Deus acontecendo e operando, ver a vida de Deus sendo, existindo, operando através de nós, vendo ali, percebendo a existência de uma vida divina acontecendo em nós. E não as limitações do humano, não os defeitos, não as misérias do humano, mas uma vida realmente divina sendo transbordada de uma vida interior, vivida mesmo no real, no concreto da vida, mais que exterior, sobretudo interior, mas que isso é tão forte, tão profundo e tão verdadeiro que isso se transborda para fora, isso exale para fora, isso saia pelos poros, essa vida divina acontecendo no nosso interior, ela transborde dos nossos poros, na nossa fala, no nosso pensamento, nas nossas ações, no nosso caminhar, em tudo isso que é o que ele falou no trecho, no trecho anterior. Então, por isso que
ali aparecendo essa imagem crucificada, essa imagem enxagada nela, também pode ser em nós, através dos sofrimentos, porque é essa vida dele acontecendo na nossa vida. Então, é importante a gente compreender isso e perceber que isso também pode se tornar, talvez não visivelmente igual ela teve a experiência, porque ela teve muita experiência do visível, do sensível, talvez isso não ocorra conosco, mas que se, né, mas que mesmo espiritualmente saber que isso é real, que acontece de fato. Porque nós somos feitos para Deus, nós somos para Ele, nós somos vida para Ele. A nossa vida é dele, a nossa vida, então tem que ser para Ele e não apenas ficar restrito, fechado em nós mesmos. São dois trechos maravilhosos que tem muita coisa aqui que a gente pode extrair, não só de ensino, como ele fez dois ensinos maravilhosos para a Luísa, sobre a caridade, mas até mesmo sobre essa vida divina acontecendo no nosso interior, na nossa intimidade, lá dentro, no profundo da nossa alma, essa vida dele acontecendo, existindo, transbordando. Amém, Fiat.